Om Stapakaya Damasya Sarvadharma Svarupni Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, caminhos e vias, reencarnação especial, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para ouvir, para ler, para meditar nesses maravilhosos ensinamentos de Sri Ramakrishna, reunidos no Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Estamos aqui em mais um episódio dessa série. Se não me engano, episódio... Será que é o 80 já? Não tenho certeza, mas talvez seja. Vou conferir aqui vendo o próprio canal. Eu não lembro, mas eu acho que pode ser isso. Episódio 80, será que é isso? Exatamente. Episódio 80 deste Néctar. Então, seguimos aqui hoje com mais uma sessão desse maravilhoso Kathamrita. Como eu sempre digo, né? Esse maravilhoso registro de Mahendranath Gupta, um discípulo direto de Sri Ramakrishna, conviveu com o mestre entre os anos de 1882 e 1886 e nos trouxe esses 5 volumes de recolhimento no contato que teve com o mestre. Hoje estamos aqui numa reunião que aconteceu no dia 28 de novembro de 1883, uma reunião que ocorre na casa de Keshab Chandra Sen. Era um amigo de Sri Ramakrishna, que era aquele, né, grande líder do Brahmo Samaj. Ele faleceu antes de Sri Ramakrishna. Muitas sessões vão falar sobre a relação de Sri Ramakrishna com os membros do Brahmo Samaj e com os seus líderes, não é? Então vamos lá, meus amigos, a esta 10ª sessão do segundo volume. Sri Ramakrishna e Keshab Chandra Sen na Casa dos Lírios, capítulo 1. Em frente à casa de Keshab, ele te procura com um coração ansioso quando você chegar. Keshab, Prasanna Amrit Umanat, mãe de Keshab e Rakal Yemi. É uma quarta-feira, dia 28 de novembro de 1883, um devoto caminha de um lado para o outro na trilha leste do portão da Casa dos Lírios. Ele parece estar esperando ansiosamente por alguém. Ao norte da Casa dos Lírios fica o Mangalbari. Vários devotos do Brahmo moram lá. Keshab mora na Casa dos Lírios. Sua doença piorou. A maioria das pessoas diz: parece que não há muitas chances que ele se recupere desta vez. Sri Ramakrishna gosta muito de Keshab. Ele vem visitá-lo hoje, vindo do templo de Kali em Dakshinawar. O devoto que anda de um lado para o outro do lado de fora aguarda a sua chegada. O Lily Cottage fica no lado oeste da Circular Road, por onde ele caminha. Ele está esperando desde as 14 horas. Ele vê muitas pessoas na rua. O Victoria College fica no lado leste da rua. Várias senhoras do Brahmo Samaj de Keshab e suas filhas estudam lá. Da rua é possível avistar o interior do prédio da escola. Ao norte, há uma grande casa de jardim habitada por um cavalheiro inglês. O devoto na rua observa há muito tempo que parece haver algum infortúnio na casa. Pouco depois ele vê um cocheiro e um cavalariço de libré preta trazendo um carro funerário. Esses preparativos já duram 1h30 ou 2. Alguém partiu deste mundo mortal, daí todos os preparativos. O devoto se pergunta: para onde vamos quando deixamos o corpo? Várias carruagens rufam em direção ao sul. O devoto as observa atentamente para ver se Thakur está em alguma delas. São quase 5 horas quando Thakur chega em uma carruagem. Ou seja, o devoto estava lá desde as 14, né? Ele está acompanhado por Latu e um ou dois outros devotos. Emi e Rakal também estão presentes. Os familiares de Keshab conduzem Thakur para o andar de cima. Há uma cama de madeira na varanda ao sul da sala de estar. Thakur é convidado a sentar-se ali. Então aqui nessa primeira parte, né, toda uma costumeira
maneira do Mahendranath Gupta nos deixar imersos dentro da cena. Então ele fala a respeito de todas as características, né, para que a nossa imersão seja a maior possível, para que possamos, né, mesmo estar ali, sentindo estar presentes. Capítulo 2. Sri Ramakrishna em Samadhi. Ele fala com a Mãe Divina em êxtase. Thakur está sentado ali há algum tempo. Ele aguarda Keshab impacientemente. Os discípulos de Keshab lhe dizem humildemente que Keshab está descansando por um tempo, mas que não demorará muito para que ele volte. Keshab sofre de uma doença grave. Seus discípulos e familiares, portanto, são muito cautelosos. Thakur está cada vez mais ansioso para ver Keshab. Sri Ramakrishna aos discípulos de Keshab. Ele diz: vejam, qual é a necessidade dele vir? Por que não posso entrar para vê-lo? Prasanna humildemente diz: Senhor, ele estará aqui em breve. Sri Ramakrishna diz: vai, você está fazendo um estardalhaço desnecessário. Deixe-me entrar. Prasanna fala sobre Keshab para distrair a mente de Sri Ramakrishna. Prasanna diz: ele está em um estado de espírito diferente. Ele fala com a mãe como você. A mãe fala com ele e ele escuta, ri e chora. Keshab fala com a mãe do universo. Ao ouvi-la, ela ora, ri, ele ora, ri, ora, chora. Thakur fica tomado de emoção ao ouvir isso. Ele entra rapidamente em Samadhi. Porque é interessante, né? Porque Keshab, ele tinha aquela posição assim mais secular, uma posição assim mais dos progressistas do movimento do Brahmo Samaj, né? De considerar inclusive o Deus impessoal, considerar assim a questão da religião como um apoio para o progresso da sociedade, uma questão mais moral, né, ética, transformação da sociedade da Índia, né? E quando Keshab conheceu Sri Ramakrishna, aos poucos as suas ideias foram se transformando para um intuito devocional. Então Sri Ramakrishna realmente fica feliz, né, em perceber que ao aproximar-se do fim da vida, Keshab está se aproximando desse senso, não é, mais luminoso a respeito de Deus. É inverno, então Thakur está vestido com um casaco quente de cachemire verde, com um chalé por cima. Seu corpo está ereto, seus olhos fixos, ele está completamente imerso em Samadhi. Ele permanece nesse estado por um longo tempo, seu Samadhi não chega ao fim. Para aqueles que são devotos de Sri Ramakrishna é muito especial esse tipo de descrição. Podemos ver como o mestre estava vestido, o seu posicionamento e essas coisas, né? Para os amigos que podem não ser devotos de Sri Ramakrishna, mas que têm alguma outra devoção, imagine se pudéssemos ter no Evangelho uma descrição tão assim perfeita do Senhor Jesus, né? Muitas vezes nos falta, né? Temos que imaginar muito, e muito do que a arte sacra nos dá, né? Nos ajuda nisso, não é? Mas aqui nós temos esse relato de primeira mão. É noite. Thakur retorna a um estado um tanto natural. Uma lâmpada foi acesa na sala ao lado. Todos tentam levar Thakur para aquele cômodo. Com grande dificuldade conseguem. Porque Sri Ramakrishna ficava nesse estado de Samadhi e era difícil a sua locomoção, né? Ele ficava ou muito mole ou muito rígido. E as pessoas tinham que meio que ajudar ele a ir de um lugar para o outro, não é? Alguém pode pensar assim, poxa, mas isso é um sinal talvez de, né, negativo de espiritualidade? Não, esse é um sinal de que ele fazia um grande esforço para amarrar, né, uma pedra e voltar sempre, porque ele estava sempre em contato constante com o divino, não é? Há muitos móveis na sala, um sofá, cadeiras, um cabide e também um abajur. Thakur é obrigado a sentar-se no sofá. Ao sentar-se, ele perde novamente a consciência externa e mergulha em êxtase. Lançando um olhar para o sofá, ele murmura algo como se estivesse embriagado. Era útil antes, qual a necessidade agora? Olhando para Rakal, ele diz: Rakal, você veio. Esse como estivesse embriagado, né? É justamente isso, né? Como estivesse nesse estado ao qual a pessoa está meio fora de si, porque ele está nesse movimento, né? De descer, ficar aqui ainda assim muito lá. Visão da Mãe do Universo e conversa com ela, a imortalidade da alma. O que Thakur vê quando fala? Ele diz: oh, que bom! Então você veio, mãe. Como você se exibe com seu sari Benarasi. Mãe, por favor, não se incomode. Venha e sente-se, por favor. O êxtase de Thakur continua. A sala está bem iluminada. Devotos do Brahmo estão todos ao seu redor.
Latour, Racal, M e outros também estão sentados perto dele. Thakur fala espontaneamente em estado de bhava. O corpo e a alma. O corpo veio e irá embora, mas a alma é imortal. É como a noz de Betel. Se a noz estiver madura, sua casca não adere a nós. No estado imaturo é muito difícil separar a casca da noz. Quando você a vê, quando a alcança, a consciência corporal desaparece, quando vê a mãe, não é? Sente-se que a alma está separada do corpo. Então, Sri Ramakrishna primeiro começa a falar com a mãe. Ele a vê. Ela desce até esse plano. Que plano? O plano onde Thakur está. Só ele pode ver. Thakur dizia, né? O primeiro, segundo e terceiro estados da mente é o homem mundano. É aquele que só pensa nas necessidades mecânicas, né? O quarto estado da mente, o homem percebe que a vida tem um sentido espiritual. O quinto estado da mente, a pessoa só gosta de ouvir e falar sobre Deus. O sexto estado da mente, a pessoa vê Deus. Vê Deus. O sétimo, ela perde contato com esse mundo. Então Thakur ficava entre o sétimo e o sexto. E claro, tantas e tantas vezes no quinto estado para podermos ensinar. Aqui a gente pode perceber a didática disso. Quando ele estava no sétimo estado da mente, o corpo dele ficava, né? Completamente fora. Quando ele descia ao sexto, ele ficava nisso, né? Ó, mãe, você está aqui, como você está bonita, que bom vê-la. Quando chegava ao quinto, falava para nós sobre Deus, né? Muito bem. Então ele está dizendo, explicando, né, o corpo e a alma. O corpo veio e irá embora. O corpo é a formação desses elementos do mundo, né? Mas a alma é imortal. Imortal. É como a noz de Betel, se a noz estiver madura, a casca não adere a nós, né? Então, a casca tá a noz está solta, né? Você ouve o barulhinho, né? Porque uma coisa é a casca, outra coisa é a noz, né? No estado imaturo é muito difícil separar a casca do noz, ou seja, quando está ainda, né, imatura, não pronta para abrir, ela está grudada e depois ela solta. Quando você então vê Deus, a alcança, a consciência corporal, ou seja, seu vínculo com o corpo desaparece. Então percebe-se que a alma está independente do corpo. Isso é maravilhoso para todos nós. Perceber aqui o processo espiritual na qual saímos do estado em que estamos presos aos três estados da mente, que em algum momento descobrimos que somos almas, que percebemos que o mundo tem que ter um sentido espiritual. Não é que nós percebamos que sejamos almas, mas a gente percebe que o mundo é mágico, né? Depois a gente entra nesse estado que a gente só fica feliz mesmo em falar e ouvir sobre Deus. E há um estado que a gente vê Deus. Nesse estado que a gente vê Deus, a gente percebe que nós temos um corpo, uma mente, mas nós não somos isso. Keshabi entra na sala pela porta leste. Aqueles que o tinham visto no templo do Brahma Samai ou na prefeitura ficam estupefatos ao vê-lo. Ele é um verdadeiro esqueleto coberto de pele. Não consegue se levantar, apoia-se na parede enquanto caminha. É com grande dificuldade que se senta de frente para o sofá. Ou seja, está muito mal, né, de saúde. É muito difícil, né, quando a gente está acostumado a ver uma pessoa, né, em pleno vigor, uma pessoa bem, uma pessoa que a última imagem que temos dela é uma pessoa, né, tão cheia de vida, e quando a gente vê a pessoa assim abalada, é um impacto muito grande, né? Eu lembro que alguns dias atrás eu vi uma imagem do ator, o Michael J. Fox, que fez De Volta para o Futuro, entre outros filmes, né? E a imagem que eu tenho desse ator é sempre a imagem dele lá como Martin McFly. E sempre não é uma imagem de juventude, uma imagem de energia, de alegria. E é claro que há muito tempo, né, a gente sabe que ele tem uma doença degenerativa e tudo mais, mas outro dia eu pude vê-lo recebendo uma condecoração ainda no governo Biden. E ele estava tão debilitado, carregado por duas pessoas, não conseguia ficar de pé. E foi um impacto grande para mim, sabe? Embora não seja uma pessoa próxima de mim, mas é próxima da minha vida, né? Porque, né, a cultura que a gente tem, né? Cultura pop e tudo mais, e fez parte da minha infância, né? E, enfim, uma figura que só transmite simpatia, né, pelo que produziu. E eu olhava ele e ficava triste, né? E aí pensava comigo,
Como é fácil esquecer, não é? Que nós somos a alma imortal e nos prendemos tanto a essa imagem. E aqui está o Keshab. Quantos então olharam para ele e pensaram: onde está aquele grande líder do Brahmo Samai, não é? Cheio de vida. Esse é um aspecto para a gente poder refletir sobre a fragilidade da vida e sobre a glória de sermos parte do Senhor. Muito bem. Enquanto isso, Thakur se levanta do sofá e senta-se no chão. Ao vê-lo, Keshab o saúda longamente, prostrado no chão. Após a saudação, ele se senta. Thakur ainda está em estado de êxtase. O que ele está dizendo a si mesmo? Ele está falando com a Mãe Divina. Capítulo 3. Veja, né? O Keshab estava tão debilitado, mas ainda assim ele se obrigou a prostrar-se diante do Mestre. Brahman e Shakti indivisíveis, o esporte divino de Deus no homem. Então Keshab levanta a voz e diz: eu vim, eu vim. Ele segura a mão esquerda de Sri Ramakrishna e começa a acariciá-la suavemente. Thakur está inebriado em bhava. Ele diz muitas coisas espontaneamente. Todos os devotos ouvem fascinados. Sri Ramakrishna diz: enquanto alguém mantém os seus upadis, os seus condicionamentos, tem a percepção da pluralidade das pessoas, como Keshab, Prasanna, Nrita e assim por diante. Quando se atinge o dhyana supremo, torna-se consciente de que existe uma consciência por trás de muitas coisas. Claro, nós percebemos então, né, o Supremo Senhor como o agente, nós somos seus instrumentos, definitivamente. Além disso, quando alguém adquire o dhyana supremo, vê que a mesma consciência se diferenciou no mundo, suas criaturas e os 24 princípios cósmicos. Mesmo assim, há uma manifestação especial do poder de Deus em alguns. Verdadeiramente ele se tornou tudo, mas em certos lugares há uma manifestação maior do seu poder, em outros menor. Aqui, né, o esclarecimento perfeito da doutrina, né, da não dualidade com qualificações, né? Então, você percebe, né, de fato, em essência, somos todos, né, manifestações do poder da Shakti de Deus, mas em alguns isso é mais intenso, né? Ou seja, a manifestação da natureza divina nas almas é diferente porque elas são de naturezas diferentes, ainda que iguais, né? Elas são almas todas, mas alguns são de qualidades e características diferentes. Vidyasagar perguntou: então Deus deu mais seu poder a um e menos ao outro? Eu disse: se não fosse assim, como uma pessoa poderia derrotar 50 outras? Além disso, por que viemos vê-lo? Há mais poder de Deus naquele receptáculo que ele manifesta sua lila. Esporte divino. Aqui, né, Sri Ramakrishna sempre repete essa conversa que ele teve com Vidyasagar, porque foi muito impactante, né? Vidyasagar era um erudito, um mestre. Sri Ramakrishna: eu quero conhecer um erudito. Aí conheceu Vidyasagar e viu que Vidyasagar era um erudito até a página 3, né? Era um erudito das coisas da regra do mundo, mas tinha dificuldade de entender certas coisas. Sri Ramakrishna sempre usava isso como exemplo, né, de como erudição não significa exatamente conhecimento espiritual. Então Sri Ramakrishna dizia para Vidyasagar: é claro, é por isso que as pessoas vêm aqui te visitar, não é? Oceano de sabedoria. É por isso que um homem, ele falava de um lutador famoso na Índia, né, que derrubava todos, vencia todos. Nós podemos explicar isso, né, o carisma que algumas pessoas têm e que outros não têm. Pessoas que têm uma capacidade de atração tão grande e outros que têm menos. De onde vem? Da diferença. E dizia Sri Ramakrishna então: há mais poder de Deus naquele receptáculo em que ele manifesta a sua lila, os avatares. Sri Ramakrishna, para quem tem devoção por ele assim, o Senhor Jesus, para quem o considera divino, não é? E outros. Ainda mais nesses, né? O senhorio pode ser encontrado em qualquer lugar de sua propriedade, mais frequentemente é visto na sala de estar. O coração do devoto é a sala de estar do Senhor. Ele gosta de ensinar a sua lila no coração do devoto. Seu poder desce especialmente ao coração do devoto. E aqui está, né, o diferencial do caminho da devoção, né? O Senhor pode estar em todos os aspectos, em todos os lugares da sua casa, mas o que ele gosta mesmo de ficar na sua sala de estar. E a sala de estar de Deus é o coração do devoto. Não é? Então essa é a grandeza do devoto de Deus. Não é? Esse é o seu aspecto especial. Deus está em tudo, está em todos, é verdade.
mas ele está especialmente no coração do devoto. Devoto aqui é o Bhakta. É o devoto de Bhagavan. Não é a pessoa moral, não é a pessoa consciente de que Deus está em tudo, não. É o devoto. É muito, muito, muito importante isso. Porque Sri Ramakrishna fez toda uma ode aqui ao Jnana perfeito, ao Jnana supremo. Então começa dizendo, né, compreende que Deus se manifesta em tudo, que tudo é sua expansão, é verdade. Mas depois ele vai esclarecendo isso para que não venhamos entrar aqui numa esparrela ateísta que muitas vezes deriva-se do pensamento Advaita mal compreendido. E aí ele vai esclarecendo até falar o quê? Que as almas são diferentes, Segundo, que Deus se manifesta pessoalmente em sua lila avatara. 2. Terceiro, ele mora especialmente no coração dos devotos. Antes disso, ele já havia desqualificado o tipo de erudição de Vidyasagar que não reconhece a diferenciação. Então aqui, novamente, Sri Ramakrishna está demonstrando a sua distância suprema do discurso do Advaita Vedanta. Se tem um Advaita em Sri Ramakrishna, é o Vishista Advaita. Se tem um Advaita em Sri Ramakrishna, é aquele tipo de Advaita que existe no Dvaita, de Madhva, e que existe nas doutrinas de Vallabha, de Nirbhaka, de Chaitanya. É o Vedanta devocional. Incontestavelmente. Muito bem. Quais são os sinais disso? Onde quer que se faça muito trabalho, ali o seu poder se manifesta de modo especial. Ou seja, né, nesses grandes seres, você percebe essa presença. O poder primordial não é diferente de Parabrahma. Você não pode pensar em um sem pensar no outro. Ou seja, Adyashakti não é diferente de Parabrahma. Ou seja, a conjunção, né? Purusha e Prakriti, Bhagavan e sua Shakti. O Parabrahma, né? O Supremo, não é diferente do poder primordial que forma tudo. Você não pode pensar em um sem pensar no outro. Por exemplo, pense na gema e seu brilho. Se você não segura uma gema, não consegue pensar em sua refulgência. Gema aqui é uma pedra, ok? Da mesma forma, você não consegue pensar na gema sem pensar em seu brilho. É como a cobra e seu movimento serpentino. Sem pensar na cobra, você não consegue pensar em seu movimento. Da mesma forma, esquecendo-se do movimento sinuoso da cobra, você não consegue pensar na cobra. Você está falando das características, né, que são conectadas, né? Que é ao mesmo tempo dos dois, né? Então isso aqui, por que Sri Ramakrishna fala isso? Porque ele está fazendo aqui uma explanação a respeito da doutrina da igualdade e diferença inconcebíveis. É evidente que nada existe independente de Deus, mas em Deus existem muitos e diferentes. Então você pensando que Deus está em tudo é correto, mas não pense que esse tudo não existe. Então você precisa pensar nos dois. Na pluralidade das almas e que todas elas pertencem a uma mesma essência. São as duas coisas ao mesmo tempo. Não é? Fundamentalmente importante aqui, porque ele está falando dentro da casa do moribundo chefe do Brahmo Samai, a qual ele esclareceu, pôde esclarecer pelo menos o básico a respeito dessa diferenciação. Brahmo Samai e ver Deus no homem, a diferença entre o aspirante e o aperfeiçoado. Adyashakti, o poder primordial, diferenciou-se do mundo fenomenal, nos seres vivos e nos 24 princípios cósmicos. É um caso de involução e evolução. Aqui, os amigos queridos que acompanharem nesse canal a leitura do Bhagavad Purana, o livro de Deus, a tradução de Swami Tapasyananda do Srimad Bhagavatam, vão perceber que nos capítulos introdutórios, né, a qual se descreve a introdução feita por Swami Tapasyananda,
ele vai falar justamente disso, né? Como a perspectiva purânica descreve a geração dos universos. E ele vai falar, né, que é justamente isso: involução e evolução, contração e expansão, sarga e visarga. Então, de fato, é a Shakti que tem todos os 24 princípios cósmicos. Isso são os sentidos, isso são os órgãos da ação, da mente. Tem uma lista, né, que caracteriza como os 24 princípios cósmicos. É basicamente tudo que há na existência. Por que me importo tanto com Rakal, Naren e outros jovens? Hazara disse: por que vocês ficam pensando nesses jovens quando vocês vão entregar suas mentes a Deus? Porque o Hazara, né, era o homem do Advaita, né? Então ele dava essas broncas em Sri Ramakrishna. E Sri Ramakrishna conta sempre isso, né? Porque sempre tem esses malas pesadas, né, que vêm falar essas coisas, né? Impressionante. Às vezes até em instituições que deveriam ser mais devocionais. Isso acontece muito, né? Então Sri Ramakrishna diz sobre isso, né? Porque Sri Ramakrishna está falando dos poderes diferenciados, né? E aí Keshav e outros sorriem levemente. Isso me fez pensar seriamente sobre o assunto. Eu disse à Mãe Divina: o que é isso, mãe? Hasna pergunta por que penso tanto nos jovens. Então perguntei a Bonalati e ele disse: pode-se encontrar a mesma ilustração no Mahabharata. Quando uma pessoa desce do Samadhi, onde pode repousar a mente, ela não pode deixar de buscar a companhia dos devotos, dotados de qualidade de sattva. Esse ditado do Mahabharata aliviou minha mente imediatamente. Todos riem. Ou seja, como se Sri Ramakrishna precisasse, né? Da instrução do Mahabharata, né? Mas o ponto é que é isso, né? Se você está no mundo, quem você quer ficar mais próximo? Dos santos amigos de Deus, na verdade. Então é por isso que Sri Ramakrishna se importa tanto com os jovens que são puros, né? Livres de Kama e Kanchana, né? Hazara não tem culpa, continua Thakur. Quando alguém é um aspirante espiritual, deve entregar toda a sua mente a Deus, dizendo: não isto, não isto. É diferente no caso de uma alma aperfeiçoada. Após alcançar Deus, a pessoa percebe o fato da involução e da evolução. Quando a manteiga é retirada do leitelho, a pessoa percebe que a manteiga não é essencialmente diferente do leitelho. Nem o leitelho é essencialmente diferente da manteiga. A pessoa tem plena compreensão de que Deus se tornou tudo. Somente em alguns lugares ele se manifesta em maior grau do que em outros. Ou seja, é muito claro aqui. O Hazara Advaitin é um aspirante espiritual. A alma aperfeiçoada é o que ultrapassou toda esta blá 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 importante da especulação filosófica sobre a diferenciação, sobre a não diferenciação, sobre a essência. Então é verdade, se você olha a manteiga e o leite, eles são da mesma natureza, só que manteiga e leite são diferentes também. Não é legal? Não é diferente? Não é óbvio? Não é? O elefante e o pequeno hamster são mamíferos. Então, considerando isso, eu posso botar o hamster no meu bolso direito e o elefante no meu bolso esquerdo. Afinal de contas, eles são mamíferos, então são iguais, então são a mesma coisa. Eles são animais. Não, não é verdade. Muito bem. Quando o oceano de êxtase se agita, até a terra firme fica submersa, até a altura de um poste. Inicialmente é preciso seguir o curso sinuoso do rio para chegar ao oceano. Mas quando há uma enchente, até a terra firme fica submersa até a altura de um poste. Você pode então remar seu barco direto para o oceano. Não precisa contornar o curso do rio. Quando a colheita de arroz termina, não é mais necessário contornar o barranco. Pode-se caminhar em linha reta pelo campo, até qualquer ponto. Thakur está dando o exemplo do Avatara, né? Está querendo dizer, né? Quando a enchente vem, ela aproxima as regiões que antes estariam distantes, né? Você pode nadar por este oceano. Tal a capacidade de carregar, né? E também é isso a partir do momento em que você conheceu Deus. Então, aquelas muitas distâncias do entendimento, baseado no não isso, das Mahavakyas, do estudo analítico, né? Formal, acadêmico do Advaita, isso tudo, essas grandes distâncias da realidade, elas são superadas quando você conhece Deus, né? A
Após o conhecimento de Deus, percebe-se que Deus se manifesta em todas as coisas. No entanto, há um grau maior de sua manifestação no ser humano. Verdade? Você vai ver, de fato, né? Aquele que teve essa visão, como nas ilustrações devocionais, né? Narayana presente na vaquinha, no cachorrinho, no condutor do elefante, no maruti, no elefante, na planta, na bananeira, no sadhu, em todos. Mas manifesta-se mais poderosamente no ser humano. Veja, a mesma alma, mesma qualidade, digamos assim. Ele se manifesta mais em devotos dotados da qualidade de Sattva, pessoas que não têm qualquer desejo de desfrutar luxúria e ganância. Todos ficam em silêncio, né? Porque é um assunto sério que toca a todos. Quando uma pessoa desce do Samadhi, onde pode repousar sua mente, ela busca a associação de devotos puros, dotados de Guna Sattva, que abandonaram o desfrute de luxúria e ganância. Caso contrário, o que ela se ocupará? Ou seja, é natural que se busque a companhia dos santos. É natural que aqueles que alcançaram esse estado, quando voltam, né, ao reino da transitoriedade, queiram estar com aqueles que se aproximam mais disso. Não é? Então, a associação com os sadhus, que nós, almas atadas, buscamos, é para que venhamos a ter o seu benefício. Os sadhus são os que nos dão esse benefício, não é? Então, esforcemos-nos para ter uma vida sátvica, para também termos esse privilégio, não é? Brahma Samai e a maternidade de Deus, a mãe do universo. Aquele que é Brahman é de fato Adya Shakti. Quando ele está inativo, eu o chamo de Brahman. Eu o chamo de Purusha. Quando ele cria, preserva e dissolve e realiza tais outras ações, eu o chamo de Shakti. Eu o chamo de Prakriti. Purusha e Prakriti. Aquele que é Purusha é de fato Prakriti. Juntos, eles constituem Anandamaya, o aspecto masculino do todo bem-aventurado de Deus, e Anandamayi, o aspecto feminino todo bem-aventurado de Deus. Isto é a teologia do casal divino. Isto não tem rigorosamente nada a ver com os sistemas do Advaita, na qual não existe multiplicidade, existe apenas um Brahma. Todos nós, Brahmas, estamos aqui em Maya, iludidos, e depois apenas desaparece qualquer multiplicidade. Isto aqui é o completo avesso. É o completo avesso. Por isso que é completamente sem cabimento o ensino do Advaita Vedanta, formalmente colocado, por exemplo, na Ordem Missão Ramakrishna, nas sociedades Vedantas. Não tem cabimento algum. Não tem nenhum cabimento. A formal exposição de uma doutrina que renega esses princípios. Se você fizer um grande malabarismo, você vai poder ver, mas ele está falando também de, né, um princípio que forma os 24 princípios. Está dizendo aqui da união de Prakriti Purusha, não é? Aspecto masculino do todo bem-aventurado Deus, e Anandamayi, o aspecto feminino do todo bem-aventurado Deus. Anandamaya e Anandamayi, como parte desses dois. Aquele que tem consciência da masculinidade também tem consciência da feminilidade. Aquele que conhece o pai também conhece a mãe, Keshabi. Aquele que tem a sensação da escuridão também tem a sensação da luz. Aquele que conhece o significado da noite também conhece o significado do dia. Aquele que tem o sentimento de alegria também tem o sentimento de tristeza. Você vê isso? E Keshabi rindo diz, sim senhor, eu concordo. Está querendo dizer o quê? Que esta realidade que vemos, ela não é ilusória. Ela é real. Ela é real e eterna. Sri Ramakrishna diz, de que mãe me refiro? Ora, a mãe do universo, aquela que criou o universo e o preserva, aquela que está sempre protegendo seus filhos e lhes proporcionando o que desejam, Dharma, retidão, Dharma, retidão, né? Artha, riqueza, Kama, realização de desejos e Moksha, libertação. Uma verdadeira criança não pode viver separada de sua mãe? É sua mãe quem sabe tudo. O menino apenas come, bebe e brinca. Ele não sabe de nada. E Keshabi diz, isso é bem verdade. A mãe é a Prakriti aqui. O aspecto que nos ilude nas coisas do mundo, que faz com que a gente queira, né,
Dharma, Artha, Kama e Moksha é o aspecto da Mahamaya. O que faz nos querer devoção é Yogamaya. Tudo bem, né? Moksha também é Yogamaya, porque libertação dos apegos do anelo material. Então, Mahamaya e Yogamaya são as duas faces dessa mãe. Enquanto condicionados aqui, estamos submetidos ao jogo de Mahamaya. Mas temos aqui Artha, riqueza, temos aqui Dharma, retidão, temos aqui Kama, realização de desejos. Aqueles que, né, ouvem assim, né, o Kama Sutra, é sobre isso, né? Um livro que ensina os desejos, no caso aqui o desejo das relações maritais, né? Relações sexuais. Porque isso é lícito. Dentro do quê? De Mahamaya. Dentro do domínio do mundo. E aí temos a possibilidade de moksha, de ultrapassar isso em Yogamaya. Capítulo 4. Sua história anterior, Brahma Samai, e descrevendo as glórias do Senhor. Vamos ver quanto tempo temos de vídeo. Vamos completar um pouquinho. Sri Ramakrishna diz: desce ao mundo dos sentidos enquanto fala. Ele ri e conversa... Não. Sri Ramakrishna desce ao mundo dos sentidos enquanto fala. Essa aqui é a descrição de Mahendranath Gupta. Ele ri e conversa com Keshav. A sala está cheia de pessoas. Elas ouvem Thakur com toda tal atenção, fixando os olhos nele. Observam que nem Thakur nem Keshav dizem como vai, como se sente. Nenhuma palavra é dita, exceto sobre Deus. Então esse é um aspecto muito interessante, né? Eles são amigos, eles se gostam, eles têm muito respeito um pelo outro, mas a conexão deles é sobre Deus. Sri Ramakrishna não está falando aqui sobre os destinos da sociedade, né? Sobre essas coisas. Estão falando sobre Deus. Sri Ramakrishna diz para Keshav: por que os brahmos se debruçam tanto sobre a glória do Senhor? Ó Deus, tu criaste a lua, fizeste o sol e as estrelas. Qual a necessidade de tudo isso? Muitas pessoas elogiam o jardim quando vêm. Quantos querem ver o dono do jardim? O que é maior, o jardim ou seu dono? Depois de beber vinho, quem se importa em perguntar quanto vinho tem na loja? Uma garrafa é suficiente. Aqui, né? Sri Ramakrishna explana tanto, né? O Brahma Samai era a organização que queria cuidar da sociedade, salvar os pobres, os oprimidos, o progresso das mulheres, das crianças, da Índia, a independência, e tantas coisas. Todas as coisas são boas. Todas as coisas são boas. Né? Ah, porque Deus está nisso, né? Na força, no poder, na beleza, no progresso, na inteligência. É verdade, mas e ele, Deus? Você buscou? Ah, você está preocupado com o mundo. Isso serve tanto, né? Para tantos, né? O cristianismo, por exemplo, né? O cristianismo influenciou muito o Brahma Samai, ok? Para o bem e para o mal. Para o mal no sentido de buscar a Deus, ok? Mas para o bem no sentido de realizar coisas boas, objetivamente boas. Então, o ponto é esse, né? Aqui o X da questão é não fazer dessas boas intenções obstáculos para se alcançar Deus. Sua história anterior, o roubo de joias do santuário de Vishnu e Mathur Babu. Quando conheci Naren, nunca perguntei quem era seu pai ou quantas casas ele possuía. Sabe como é? Os seres humanos admiram a riqueza. Então eles pensam que o Senhor também admira a riqueza. Eles pensam que se louvarem a riqueza de Deus, ele ficará satisfeito. Sambu me disse: abençoe-me para que eu possa morrer, deixando toda a minha riqueza aos seus pés de lótus. Eu lhe disse: para você é riqueza, mas o que pode dar a Deus? Para ele, tudo isso é madeira e pó. Verdade. Não é? Você quer fazer uma grande obra para Deus, então eu vou fazer, sei lá, a construção de grandes templos e tudo mais. O mais importante é que o seu coração seja de Deus. Não é? Realmente, né? Imagine, toda a natureza é de Deus. O que ele precisa? Não é? Quanto às joias do santuário de Radhakanta foram roubadas, Thakur falando. Mathur Babu e eu fomos ao santuário. Radhakanta, de Radhakanta, né? De Krishna e Radha, ok? Mathur Babu disse: vá embora, Bhagavan, você não vale nada. Tiraram todas as joias do seu corpo, mas você não pôde fazer nada. Essa palavra extremamente blasfema, né, do Mathur Babu, que olhou para as imagens e falou assim: o que adianta, Deus, seu poder?
Veio um ladrão aqui, roubou suas joias e você nada fez. Não é? Isso não soa familiar? Não soa familiar assim? Né? As pessoas não dizem isso costumeiramente. Onde está Deus? Olha lá, houve um deslizamento, morreu crianças, né? Perguntei a ele, Amatu, o que você está dizendo? As suas joias não passam de pedaços de barro para ele. Aquele que tem Lakshmi, a deusa da riqueza, como sua Shakti, a sua consorte, nem sempre guarda a pequena oferenda de dinheiro que você lhe traz. Você não deveria falar dessa maneira. Ou seja, realmente, né, o que são essas coisas para Deus? É para o nosso benefício que Deus permite que tenhamos o adorno de um templo, de uma imagem, de um altar, para nosso benefício, para que nós tenhamos a possibilidade de imaginar que estamos o servindo. Mas Deus não precisa de nada, não é? O Senhor se importa com riquezas? Não, Ele está sob o controle de Bhakti. O que Ele valoriza? Não o dinheiro, mas um coração sensível a Ele, amor intenso, devoção, discernimento e desapego por sua causa. Então é isso, né? Ele está sob o controle da devoção. E o que Ele valoriza? Um coração sensível a Ele. Amor intenso, devoção, discernimento e desapego por causa de Deus. Então aqui está muito claro, não é a questão materialista em nenhum dos aspectos. Nem o aspecto do tradicionalista, nem o aspecto do progressista. Não é nem tudo é o litúrgico, tudo é a formação do templo, tudo é a ordem do rito, nem é pura e simplesmente você fazer boas ações sem estar voltado para Deus. Muito concretamente estabelecido, muito útil, muito concreto, muito direto para a realidade, inclusive, que vivemos. Na dicotomia, por exemplo, que vivemos no cristianismo, por exemplo. Você vê no cristianismo, você vê muito essa luta, né? Os tradicionalistas rituais e os progressistas do social. Não é nada disso. É tudo o amor a Deus. O rito vale por amor a Deus. Ajudar os pobres vale por amor a Deus. Ah, eu não gostei dessa história. Porque eu acho que tem que ser o amor pelo pobre mesmo. Eu não preciso gostar de Deus. Isso aí não tem rigorosamente nada a ver com o caminho espiritual. Não tem nada a ver. Outro dia eu vi um religioso, um ex-padre, ainda muito conceituado por ser um teólogo e tudo mais, ele falava assim, não, você tem que pensar no Jesus histórico, que era um camponês, que era um campesino. Esse Jesus é aquele que se escondeu da sua divindade. Quando ele se revelou, ele não foi mais o artesão, o camponês, nem nada disso. Ele foi aquele que falou de Deus. E falou que estavam com eles aqueles que obedeciam a Deus. Esses eram seus parentes. Então se mostrou como um ofertador do Pai Celeste. Então a ação caritativa, generosa, bondosa, é sempre muito bom. Mas no que diz respeito ao seu anelo com Deus, é preciso ter interesse por quem? Vou surpreender a todos. Por Deus. Olha só que coisa interessante. Então quando alguém diz assim, fulano é muito bom, é bacana, é maravilhoso, mas ele é ateu, está perfeito que ele seja bom, maravilhoso e bacana. Ele vai servir ao mundo e ter, inclusive, retornos no mundo, porque o mundo o aplaude. Se você então considerar aqui a doutrina do karma, ele nascerá com bons nascimentos, mas Deus, ele não alcança, não alcança. Não adianta dizer que é o contrário disso. É? A religião da boa ação, a religião da boa obra, sem amor por Deus, não é religião. É uma coisa boa para o mundo. Esse mundo que nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre eternamente. É assim. Ok? Muito bem. A forma de Deus depende do adorador, o devoto Trigunatita.
A ideia que cada um tem de Deus varia de acordo com a sua natureza. O devoto com a qualidade de Tamas vê que a Mãe Divina come carne. Então ele sacrifica um bode para ela. O devoto com qualidades rajásicas prepara arroz e diferentes tipos de pratos para oferecê-la. O devoto com a qualidade de Sátiva não gosta de ostentar sua adoração ao mundo. Na verdade, as pessoas nem sabem que ele adora. Na ausência de flores, ele oferece adoração com folhas de viúva e águas do Ganges. Ele apenas oferece um punhado de arroz estufado açucarado ou bataças, que são bolos doces, para o jantar da divindade. Às vezes ele pode oferecer um pouco de paias, arroz com pudim de leite. E então, aos devotos trigunatitas, que estão além das 3 qualidades da natureza, eles são como crianças. Sua adoração consiste puramente em cantar seu nome. Sim, somente o nome de Deus e nada mais. Então aqui está a descrição dos tipos de devotos, né? Tem o devoto então tamásico, que é esse que pensa em Deus como uma pessoa poderosa. Então ele considera Deus até como aquele que mata, aquele que destrói, aquele que é o Senhor dos exércitos, que vai vencer os seus inimigos, a qual Deus tem raiva das coisas. Veja, ele é um devoto de Deus. Ele tem características tamásicas dele. Então ele vê Deus como o supremo das qualidades das suas limitações também. É amor por Deus, mas é um amor filtrado pelo seu aspecto tamásico. Tem aquele outro que é muito ativo, muito realizador. Sabe aquela pessoa que você vai na casa da pessoa, é tudo impecável, tudo arrumadinho. A pessoa vai na sua casa e fala assim, não leve a mal, fulano, mas aquela tomada... Sabe, essa pessoa assim, super, né? Essa pessoa também ama Deus e ela vê Deus como aquele que quer todos os aspectos do serviço litúrgico completamente bem equilibrados. Tem aquele outro que é a pessoa de tendência mais pura, mais bondosa, mais benevolente. Então, ele ama Deus profundamente, mas ele ama Deus lá no coração dele. Ele nem quer dar muito essa mostra assim, de que ele é, porque ele acha que isso é orgulho. As pessoas vão ficar pensando nele, que ele é orgulhoso. Então ele fala assim, não, eu vou aqui, eu não sou digno de que ninguém me veja como devoto, então eu vou adorar a Deus de modo mais silencioso. Mas tem aquele outro, que está além disso tudo, esse... Não quer saber mais de nada, apenas de ser uma criança de Deus. Então esse canta o nome do Senhor, esse bate palmas para ele, esse está feliz e alegre, não está se importando muito se as pessoas estão achando que ele é bobão, não está se importando muito se ele está bem vestido, não está nunca pensando que Deus que tem raiva de alguma coisa, ele está feliz junto do seu pai e da sua mãe, como uma criancinha de 5 anos. Maravilhoso esse devoto. Muito bem, meus amigos. Deixa eu ver quanto tempo temos de vídeo. Essa é uma daquelas sessões da vontade de não parar nunca, né? Mas eu vou deixar para completar os capítulos posteriores dessa sessão. Só faltam 2. Na próxima sessão. Ou termino. Eu vou terminar porque aí a gente encerra essa sessão. Eu sei que nem tantas pessoas gostam de vídeos longos, mas eu realmente não estou fazendo para esses. Estou fazendo para aqueles que amam ouvir isso, né? Capítulo 5. Conversa com Keshab. Tratamento do Atman no Hospital do Senhor. Porque tudo é muito maravilhoso, tudo muito necessário. Sri Ramakrishna rindo para Keshab. Você está doente. Bem, há uma razão para isso. O intenso sentimento devocional dentro de você perturbou seu corpo. Quando alguém está emocionalmente sobrecarregado, não entende o que acontece. Muito mais tarde, você percebe que isso causou estragos no corpo. Percebi que quando um grande navio a vapor navega no Ganges, não tem consciência disso. Mas veja, depois de um tempo, vê-se as ondas das águas baterem contra a margem, causando grande comoção. Às vezes, a água pode romper a margem, levando partes dela. Um elefante entrando em uma cabana logo a faz cambalear até os alicerces e por fim a derruba. O elefante de bava entrou na cabana do seu corpo e está causando estragos lá. Você sabe como isso acontece? Quando uma casa pega fogo, muitas coisas são queimadas e há muito barulho e confusão. O fogo da sabedoria espiritual primeiro queima a luxúria, a raiva e outros inimigos semelhantes. Destrói depois o senso de identidade, por fim, provoca uma grande turbulência no corpo.
Você pode estar pensando que tudo acabou, mas não acabou. Enquanto o menor vestígio de doença permanecer sem cura, ele não o libera. Se seu nome foi registrado como paciente nos registros do hospital, você não pode sair. O médico responsável, o Dr. Sahib, não permite que você saia do hospital enquanto o menor vestígio de doença permanecer. Porque seu nome foi registrado no registro do hospital, todos riem. Ao ouvir falar do hospital, Keshab ri sem parar. Ele não consegue controlar o riso. Ele para por um instante e imagina novamente. E Tanku continua falando. Tanku está falando aqui, né, essa maneira de falar com Keshab que a graça do amor por Deus chegou nele e por isso é a hora dele começar a abandonar essa carcaça. Que muitas vezes acontece isso, né? Quando você começa a se tornar inebriado por Deus, Deus vai varrendo tudo. Ele dá o exemplo, né, do navio gigante que vai passando e vai jogando água para a margem, ou do elefante que entra numa cabana e a cabana não resiste, não é? Quando o fogo entra numa casa e começa a destruir as coisas, ele faz essas analogias. E aqui Keshab é isso, né? De um homem extremamente apreso e vinculado ao mundo, começa a se tornar transformado. E aí o que acontece? O alicerce da sua mundanidade começa a cair também. E Keshab ouve essas coisas todas com a maneira bem-humorada de Sri Ramakrishna de falar, né? Sri Ramakrishna fazia tudo isso com muito humor, né? Sri Ramakrishna era o mestre do trocadilho, e falava sempre de um modo muito jocoso e brincando e afetuosamente. Então Keshab, que como vimos, né, estava tão debilitado, está com essa alegria profunda, né, de ouvir Sri Ramakrishna. Thakur continua. Sua história anterior, a doença de Sri Ramakrishna e o tratamento por Kaviraj Ram. Sri Ramakrishna diz para Keshab: Hridei costumava dizer, nunca presenciei tanto bhava, fervor, e tanta doença também. Na época em que eu estava muito doente, com diarreia bastante grave, e parecia que miríades de formigas estavam comendo meu cérebro. Mas as palavras que eu dizia dia e noite eram todas referentes ao Senhor. Rama Kaviraj, um médico hindu de Natagore, veio me tratar. Ele me viu sentado conversando com as pessoas e disse: esse homem perdeu completamente o juízo para continuar falando assim, com um corpo feito apenas de pele e osso? Para Keshab, tudo é ordenado pela sua vontade. Tu fazes somente a tua vontade, ó Mãe Divina. Tu fazes somente a tua vontade, ó Mãe Divina. Ó Tara, tu és livre para escolher. Tu fazes a tua própria obra, ó Mãe. Mas o homem tolo atribui todo o crédito a si mesmo, dizendo: fui eu quem fez isso. O jardineiro limpa o solo ao redor das raízes da rosa de Básara para lhe dar o benefício do orvalho noturno. O orvalho adiciona frescor e força à planta. Acho que ele está cavando ao seu redor até as raízes. Thakur e Keshab rei. Parece que quando você vier a próxima vez, seu trabalho será maior e mais duradouro do que nunca. Aqui, não é? Sri Ramakrishna está falando dos efeitos, né, da ação de Deus em nossas vidas. Ele é como o grande agente que trabalha misteriosamente, nós não vemos. Está falando de sua própria vida quando ele estava muito doente, mas ainda assim estava cheio de espiritualidade. E o médico mundano falava assim: mas por que ele está tão feliz falando de Deus assim, tão doente? Não é? Sri Ramakrishna chorou por Keshab e jurou oferecer um coco verde e açúcar à mãe Sidewashvari. Sempre que ouço que você está doente, meu coração fica profundamente perturbado. Da última vez que você esteve doente, eu chorei durante a última parte da noite e rezei: ó mãe, se algo desagradável acontecer com Keshab, com quem devo falar? Então fui a Calcutá e ofereci coco verde e açúcar para a mãe Sidewashvari. Rezei a mãe pelo seu bem-estar. Todos olham com admiração e espanto para o amor indivisível e a ansiedade de Thakur por Keshab. Sri Ramakrishna diz: desta vez, porém, não senti tanto, devo lhe dizer a verdade. Mas fiquei um pouco preocupado por 2 ou 3 dias. A venerável mãe de Keshab chega à porta leste, pelo qual Keshab havia entrado na sala de estar. Aqui, só um parênteses, né? Nós vamos lembrar disso na vida do Senhor Jesus, que ele vai até as suas amigas Marta e Maria, irmãs de Lázaro, aquela família que ele gostava tanto, né? Aquelas 2 mulheres a qual ele era tão chegado, e ao irmão. E Lázaro morreu, está há 4 dias já enterrado não, né? Sepultado, e ele já está com o corpo em decomposição. E quando Jesus chega até aquele lugar, ele vê as irmãs e elas choram e dizem: ó mestre, se o senhor estivesse aqui antes, poderia ter feito alguma coisa.
ele percebe o seu desespero, percebe a sua tristeza e ele chora. Ele chora porque percebe a tristeza delas. Então ele levanta Lázaro da sua morte e o torna à vida pelo seu poder glorioso e porque ele teve compaixão delas, não é? E aqui é importante dizer, né? Sri Ramakrishna sabe de tudo, né? Sabe que Keshab é uma alma imortal, eterna, que está preso a esta carcaça, mas então, ainda assim, ele sente amor por essas representações aqui, porque está vivendo a vida com os seus, está vivendo uma vida humana, né? Esse é o mistério da encarnação, não é? Por qual razão vemos Jesus bravo e gritando e dizendo e praguejando contra aqueles a qual depois ele vai dizer: ó Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazes? Alguém pode dizer: é o show de Tamas também. Mas é porque a encarnação toma os aspectos da nossa natureza. Por quê? Porque a personificação é personalidade, né? Veja como é tão absurdo, tão ridículo a ideia de que você vai avançar, até desaparecer a sua personalidade e qualidades. Como se você fosse evoluir para se transformar num pêssego. Muito bem. A venerável mãe de Keshab chega à porta leste, pela qual Keshab havia entrado na sala de estar. O Manat diz a Sri Ramakrishna, que está sentado perto da porta: aqui está a minha mãe se curvando diante de você. Sri Ramakrishna sorri. O Manata diz: a mãe pede que você o abençoe, para que ele possa melhorar logo. Sri Ramakrishna diz: ofereça suas preces à Mãe Divina e à bem-aventurança eterna. É somente ela quem remove todos os problemas. Aqui, né? Aqueles momentos, né? Por que me chamas de bom, né? Do Senhor Jesus, de Sri Ramakrishna. Dirige tudo a Deus. Ele diz a Keshab: seria melhor que você não ficasse nos aposentos internos por longas horas. Com crianças por perto, você corre o risco de afundar no mar da ignorância. Você se sentirá melhor se falar apenas do Senhor. Veja, Sri Ramakrishna dá uma instrução muito clara, né? Keshab está próximo da morte. É importante que ele mantenha sua mente em Deus. Então ele diz: afaste-se agora da família. Por quê? Porque ele vai ficar apegado às coisas do tati bitati do dia a dia. Muito claro isso, né? A família, os apegos, os anelos e Deus. Lembrar de Deus. É uma informação aqui, né? De caráter técnico, ok? Tendo falado tão solenemente, Sri Ramakrishna ri como uma criança. Ele diz a Keshab: aqui, deixe-me examinar sua mão. Ele sente o peso da mão de Keshab, como os meninos sentem. Por fim, ele diz: não, sua mão é leve o suficiente. Só as mãos daqueles que pesam e praticam o mal não são. Todos riem, uma brincadeira, né? O Manat novamente se dirige a Sri Ramakrishna na porta. Mãe pede que você abençoe Keshab. Insistindo, né? Sri Ramakrishna gravemente: que poder eu tenho? Só ela, a mãe, pode abençoar. Tu fazes a tua própria obra, mãe. Mas o homem tolo toma todo o crédito para si, dizendo: fui eu quem fez isso. Sri Ramakrishna, né? Muito austeramente promove na mente de todos que todos pensem em Deus. Como o Senhor Jesus fez, né? Com aquele jovem erudito que chegou para ele e disse: bom mestre, como se faz para alcançar a vida eterna? E o Senhor Jesus diz: por que me chamas de bom? Né? É em duas ocasiões diferentes que o Senhor ri. Uma delas é quando dois irmãos dividem um campo entre si. Eles o medem com uma corda e dizem: este lado é meu, aquele é seu. O Senhor ri, pensando: o universo é meu. Esses sujeitos pegam pequenas partes deles e dizem: este lado é meu e aquele é o seu. Isso vale para todos os apegos, né? Desde nossos apegos pelas posses, desde as nossas nações e pátrias com suas fronteiras e guerras, né? E censos, né? De poder e posse. Todos esses países que desaparecerão, que ontem não eram e amanhã não serão. O Senhor ri pela segunda vez. O filho sofre uma doença grave, sua mãe chora. O médico chega e diz: não tenha medo, mãe, eu o curarei. O médico não sabe que ninguém tem o poder de salvar quando o Senhor mata. Todos ficam um pouco abertos de admiração. Ou seja, se tiver que morrer porque Deus determinou sua hora, não há o que fazer. Então se faz é porque Deus assim quis. Isso é absolutamente
totalitário no que diz respeito ao poder de Deus, né? Isso humilha o homem, inclusive aqueles das doutrinas impessoais. Eles não gostam disso, não gostam, porque são ateus. Muito bem. Nesse exato momento, Queixabe começa a tossir. Tosse por um longo tempo. Não para. Todos ficam tristes ao ouvi-lo tossir. Porque, né, é a memória de que está passando, né? Que a morte está chegando. Depois de um longo tempo, a tosse cessa por um instante. Queixabe não consegue mais ficar no quarto. Ele se prostra para saudar Sri Ramakrishna com a cabeça tocando o chão. Então, com grande dificuldade, apoiando-se na parede, volta lentamente para o seu quarto e pela mesma porta. Capítulo 6. Brahmo Samai e os deuses védicos. Somente um homem de inteligência medíocre quer ser um guru. Amrita, o filho mais velho de Queixabe, Dayananda Sarasvati. Sri Ramakrishna partirá após comer alguns doces. O filho mais velho de Queixabe se aproxima e senta-se ao seu lado. Amrita diz: este é o filho mais velho de Queixabe. Por favor, abençoe-o colocando a mão sobre a cabeça. Disse Sri Ramakrishna: não me é dado abençoar. Sri Ramakrishna... Não, vamos ler isso direito. Amrita diz: este é o filho mais velho de Queixabe. Por favor, abençoe-o colocando a mão sobre sua cabeça. Não me é dado abençoar, disse Sri Ramakrishna com um sorriso, acariciando suavemente o corpo do menino. Amrita, sorrindo, diz: bem, então você pode acariciar o corpo dele. Todos riem. Ou seja, Sri Ramakrishna abraça o menino como uma pessoa normal abraçaria. Mas ele não está colocando a sua mão de bênção. Por quê? Porque Sri Ramakrishna se esforça poderosamente em ser apenas um devoto, de ser o servidor dos devotos. Em nenhum momento Sri Ramakrishna se arvora a posição de acharya, a posição de manifestado poder, embora ele seja. Embora ele seja o instrutor, embora ele seja poderoso, embora ele seja divino, embora muitos viram Rama, Krishna, Jesus, Chaitanya nele, ele nunca tomou esse papel. Porque o papel dele é ensinar que sejamos devotos. Sri Ramakrishna fala com Amrita e outros devotos brahmos sobre Queixabe. Sri Ramakrishna diz para eles: não me é dado dizer de uma pessoa que ela seja curada. Eu nem mesmo peço à Mãe Divina que me conceda esse poder. Peço apenas à Mãe Divina: Mãe, rogo-te que me conceda Bhakti pura. Se pudesse só existir esse episódio, já seria bom. Porque está tudo aqui. Então ele não pede à mãe que dê poder de cura, mas sim que dê a ele Bhakti pura. Ele que é a própria manifestação da Bhakti pura. Isso é para nós. Ok? Quão grandioso é Queixabe, honrado tanto pelos homens do mundo que buscam riqueza, quanto pelos homens santos. Certa vez encontrei Dayananda na casa do jardim. Ele saía com frequência do quarto dizendo: Queixabe 100, Queixabe 100. Ele perguntava a todos se Queixabe havia chegado. Talvez Queixabe fosse esperado naquele dia. Dayananda costumava chamar a língua bengali de Gauranga Baixa, língua de Gauranga, né? Chaitanya. Suponho que ele, Queixabe, não acreditava nas divindades védicas e na eficácia do Homa, o fogo sacrificial. Então Dayananda disse: Deus fez tantas coisas, não poderia ele criar divindades? Thakur fala muito bem de Queixabe diante de seus discípulos. Sri Ramakrishna diz: Queixabe não é um homem de baixa inteligência. Muitas vezes ele disse a muitos seus discípulos: se tiverem alguma dúvida, procurem-no. Sri Ramakrishna. É meu costume também dizer que Queixabe se multiplica 1 milhão de vezes. O que farei com fama? Sim, Queixabe é grande, honrado igualmente pelos homens do mundo, pelos homens que buscam somente Deus. Sri Ramakrishna comerá alguns doces antes de partir de táxi. Os devotos do Brahma o acompanham até o táxi. Descendo as escadas, Thakur vê que não há luz lá embaixo. Ele diz a Amrita e aos outros devotos: todos esses lugares devem ser bem iluminados. Tal omissão leva à pobreza. Cuidem para que tal omissão não se repita. Com 2 ou 3 devotos, Thakur sai de táxi para retornar ao templo de Kali. Sri Ramakrishna sempre diz, né, que um dos sinais de riqueza em uma casa é a luz. Nisso ele estava falando a respeito da luz espiritual, né, que tem que existir na casa da nossa vida, né.
Esse episódio foi muito especial porque estamos vendo Sri Ramakrishna se aproximar de alguém que era muito querido. E de alguém que também tinha muita mistura. Desejo por ser mais devoto, desejo por fazer o bem e ao mesmo tempo muito apego, né, às ilusões desse mundo. E Sri Ramakrishna sempre tratou Keshabi com muita sinceridade, elogiando as suas virtudes, criticando os seus atavismos. E agora, próximo da morte, Sri Ramakrishna estava esclarecendo a Keshabi sobre o momento especial daquela sua existência transitória, lembrando da sua existência eterna, alegrando ele a respeito dos seus avanços, o motivando a continuar pensando em Deus e alertando a todos sobre esse grande mistério da vida, de que, com todas as chances que temos de buscar Deus para alcançar os poderes desse mundo, o melhor mesmo é que busquemos apenas amor puro por Ele. Então, maravilhosa sessão. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Fiquei feliz de ter terminado, porque pensei em não terminar, mas acho que valeu a pena. Este Sri Ramakrishna Cantarita é a joia desse canal, ok? Se é que ele tem alguma, né? Este trabalho de oferecimento dos ensinos de Sri Ramakrishna, a qual eu me rendo absolutamente, né? Maravilhoso Thakur, seu glorioso ensino e palavras de vida. É isso, meus amigos. Então, até a próxima semana. Acompanhe os outros episódios, né? E possam crescer no entendimento e no aprofundamento desse maravilhoso ensinamento de Sri Ramakrishna. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Pranamastu.